Imagine um mundo onde a verdade é um crime, onde questionar o status quo é uma sentença de morte. Bem-vindo ao julgamento de Sócrates, o filósofo que ousou pensar demais. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas da justiça da antiguidade e descobrir como esse evento ainda ecoa na nossa era digital. Se esse tema te provoca, inscreva-se no canal reticências.online, ative o sininho, comente suas reflexões e compartilhe com quem também questiona o mundo. Vamos pensar juntos. Para entender o julgamento de Sócrates, precisamos voltar a Atenas, no ano 399 a.C. Ela era uma cidade-estado que acabara de vencer uma guerra devastadora contra Esparta. Era uma democracia direta, onde todos os cidadãos, os homens, podiam votar nas assembleias. Mas essa democracia tinha suas sombras. A sociedade ateniense era profundamente religiosa, onde os deuses eram reverenciados com rituais elaborados. Sócrates, filho de um escultor e uma parteira, nasceu nessa Atenas turbulenta. Desde jovem, ele se destacou não por riquezas ou poder, mas por sua curiosidade insaciável. Ele não escrevia tratados filosóficos como seus predecessores. Ele preferia andar pelas ruas conversando com artesãos, políticos, jovens e velhos. Seu método era simples: fazer perguntas incômodas, que expunham contradições, que forçavam as pessoas a pensar. Conhece-te a ti mesmo, dizia o oráculo de Delfos, e Sócrates levou isso ao extremo. Ele se tornou o moscardo de Atenas, como ele mesmo se autodenominava, um inseto incômodo que pica o cavalo preguiçoso para acordá-lo. Mas em uma cidade ainda se recuperando da guerra, onde a estabilidade era frágil, esse incômodo começou a ser visto como uma ameaça. Sócrates não era um revolucionário político. Ele não pregava a derrubada do governo, mas suas perguntas tocavam em questões fundamentais. O que é justiça? O que é virtude? O que é conhecimento verdadeiro? Em uma sociedade onde a religião e a tradição eram pilares da ordem social, essas indagações pareciam subversivas. E foi aí que começou o conflito. Sócrates foi acusado de 3 crimes graves: corromper a juventude, não acreditar nos deuses da cidade e introduzir novos deuses. Acusações que na superfície pareciam triviais, mas que revelavam um medo profundo. O medo da razão. O medo de que o pensamento crítico pudesse desestabilizar a ordem estabelecida. E assim, aos 70 anos, Sócrates foi levado a julgamento. Não em um tribunal moderno com advogados e jurados imparciais, mas em uma assembleia de 501 cidadãos comuns. Homens escolhidos por sorteio, sem formação jurídica específica. Era a democracia em ação, mas também sua fragilidade. Sócrates não se defendeu como um réu comum. Ele não implorou por misericórdia. Ele transformou o julgamento em uma lição de filosofia. Ele disse: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Palavras que ecoam até hoje. Mas o veredito foi condenatório, por uma margem relativamente estreita, 281 contra 220, a pena sugerida pelos acusadores: a morte. Sócrates poderia ter proposto o exílio, mas ele rejeitou. Ele escolheu beber a cicuta, o veneno letal. Morreu com dignidade, conversando com seus discípulos até o último suspiro. Mas por quê? Porque uma sociedade democrática condenou seu maior pensador. Essa é a pergunta que vamos explorar hoje. Uma pergunta que nos força a refletir. Em uma era de algoritmos e redes sociais, onde a verdade é relativizada e o pensamento crítico é frequentemente silenciado, o que aprendemos com Sócrates?
Você já parou para pensar como o medo da razão ainda governa nossas decisões coletivas? O julgamento de Sócrates não foi apenas um evento jurídico. Foi um conflito epistemológico profundo. Um embate entre dois mundos, o da tradição religiosa e o da razão crítica. Atenas, no século V a.C., era uma sociedade profundamente religiosa. Os deuses gregos não eram entidades distantes. Eles eram parte integrante da vida cotidiana. Sacrifícios, festivais, oráculos, tudo isso mantinha a ordem social. Sócrates, no entanto, introduziu uma ruptura. Ele não negava os deuses explicitamente, mas questionava a forma como eles eram venerados. Ele pregava um daimon interior, uma voz divina pessoal que ia contra o culto público estabelecido. Isso foi visto como uma ameaça à piedade cívica, mas o cerne do conflito estava na sua metodologia. Sócrates usava o método elênctico, perguntas que levavam à aporia, ao impasse. Ele mostrava às pessoas que elas não sabiam o que pensavam saber. Isso criava desconforto. Em uma sociedade que valorizava a harmonia e a obediência, esse questionamento constante parecia perigoso. Os acusadores, liderados por Ânito, Meleto e Licão, representavam diferentes setores da sociedade: um político, um poeta e um orador. Eles argumentaram que Sócrates corrompia a juventude, ensinando-os a desrespeitar as autoridades e as tradições. Mas, na verdade, era o medo da mudança. O medo de que a razão pudesse solapar as bases da sociedade. Platão, em sua Apologia, registra as palavras de Sócrates. Ele compara sua missão à de um médico que cura a alma ou a um cavalo que precisa ser esporeado. Mas a Assembleia viu nele um veneno. E aqui surge o paradoxo. Uma democracia condenou a liberdade de pensamento. Como Hannah Arendt nos lembra em As Origens do Totalitarismo, a tirania da maioria pode ser tão perigosa quanto a tirania de um só. Sócrates foi vítima não de um ditador, mas da opinião pública, da pressão social, da necessidade de conformidade. E isso nos leva a uma questão perturbadora. Em nossa sociedade digital, onde as redes sociais amplificam as vozes da maioria, onde o cancelamento é uma forma moderna de condenação, estamos repetindo os erros de Atenas. Estamos silenciando os pensadores críticos em nome da harmonia? Você já se perguntou se o medo da razão ainda governa nossas decisões coletivas? Vamos agora mergulhar no movimento conceitual que levou Sócrates à condenação. Ele não era um revolucionário político, era um filósofo que acreditava na virtude como conhecimento. A ética socrática era: faça o bem e conheça o bem. Mas isso colidia com a realidade ateniense. Na Assembleia, Sócrates defendeu-se com maestria. Ele lembrou seus serviços à cidade. Lutou como soldado na guerra, pagou impostos, cumpriu deveres cívicos. Ele ironizou os acusadores, mostrando a fragilidade de suas acusações. Mas o mais profundo foi sua defesa filosófica. Ele disse que sua missão era divina, imposta pelo oráculo de Delfos, que ele era um presente dos deuses para a cidade. Palavras que ecoam a ideia de que o filósofo é um outsider necessário. Michel Foucault, em História da Sexualidade, fala sobre como o poder se exerce através da verdade. Sócrates desafiou esse poder ao questionar as verdades estabelecidas. Ele mostrou que a justiça não é apenas obedecer às leis, mas questioná-las. Que a virtude não é conformidade, mas exame crítico. Mas a Assembleia não estava pronta para isso. Eles viram nele uma ameaça à ordem social. Um homem que fazia perguntas demais, que expunha hipocrisias, e assim o condenaram. Contudo, a ação de Sócrates não terminou aí.
Ele rejeitou o exílio proposto por seus discípulos. Em Críton, Platão registra seu diálogo com o amigo. Ele argumenta que deve obedecer às leis da cidade, mesmo injustas, porque elas são o contrato social. Uma posição que revela a complexidade de sua ética. Sócrates escolheu a morte não por masoquismo, mas por coerência. Ele morreu para provar que a filosofia vale mais que a vida, que o pensamento crítico é imortal. E isso nos leva a uma metáfora poderosa: Sócrates como o espelho quebrado da sociedade. Ele reflete nossas contradições, nossas hipocrisias, nossos medos. Em uma era de fake news e algoritmos que reforçam bolhas, esse espelho é mais necessário do que nunca, embora também mais perigoso. Você já olhou no espelho de Sócrates e viu sua própria sociedade refletida? Chegamos agora à síntese crítica, o julgamento de Sócrates como um espelho da fragilidade democrática. Ele revelou que a democracia não é apenas um sistema de governo, mas um exercício constante de reflexão. Sócrates mostrou que, sem exame crítico, a democracia se torna a tirania da maioria. Como Byung-Chul Han argumenta em Sociedade do Cansaço, vivemos em uma era de desempenho, onde a produtividade sufoca a reflexão. Sócrates nos lembra que a vida examinada é a única que vale a pena. Porém, o resultado foi trágico: a condenação de um inocente, um homem que só queria fazer perguntas, que só queria despertar consciências. E isso nos conecta diretamente com a atualidade. Pense nos julgamentos virtuais das redes sociais, no cancelamento de vozes dissidentes, no silenciamento de quem questiona o status quo. Sócrates foi condenado por corromper a juventude. Hoje chamamos isso de desinformação. Ele foi acusado de não acreditar nos deuses. Hoje acusamos de dividir a sociedade. A diferença? Hoje o julgamento é instantâneo, global e irreversível. Mas a essência é a mesma: o medo da razão. O medo de que o pensamento crítico possa desestabilizar o poder estabelecido. Sócrates nos ensina que a justiça não é vingança, mas equilíbrio, que a verdade não é absoluta, mas dialógica, que a virtude não é conformidade, mas coragem. E aqui surge uma pergunta provocativa. Em uma sociedade onde a opinião pública é moldada por algoritmos, onde a verdade é relativizada, estamos condenando nossos Sócrates modernos? Estamos sacrificando o pensamento crítico no altar da harmonia? Você já se perguntou se o veneno que matou Sócrates ainda circula em nossas veias digitais? Vamos agora expandir nossa reflexão para uma visão mais ampla. Sócrates como arquétipo do pensador marginalizado. Ele não era um acadêmico elitista, era um homem do povo, conversando nas ruas. Sua filosofia era democrática, acessível, provocativa. Foi exatamente isso que o tornou perigoso. Em uma sociedade de consumo, onde o pensamento é comodificado, Sócrates nos lembra que a verdadeira sabedoria é incômoda. Ela não vende bem. Ela não agrada a todos. Ela questiona. E isso nos leva a uma imagem existencial profunda. Sócrates como o eterno outsider. O homem que vive à margem da sociedade, não por escolha, mas por necessidade. Porque só da margem se pode ver claramente as contradições do centro. Foucault nos ajuda aqui. O poder não é apenas repressão, é produção de verdades. Sócrates desafiou essa produção. Ele mostrou que a verdade não é dada, ela é conquistada através do diálogo. E isso tem implicações profundas para a nossa era digital. Vivemos em uma sociedade de vigilância, onde algoritmos decidem o que vemos, o que pensamos, o que valorizamos. Sócrates nos ensina que a liberdade começa com a dúvida, com o questionamento, com a coragem de dizer: eu não sei. Mas isso é assustador.
porque admitir ignorância é o primeiro passo para o conhecimento. E em uma sociedade que valoriza certezas, a dúvida é um crime. Sócrates pagou com a vida por essa lição. Entretanto, sua morte foi sua maior vitória, porque transformou um julgamento em uma lição eterna. Ele mostrou que o pensamento crítico sobrevive à morte, que a filosofia é imortal, e isso nos deixa com uma releitura poética. Sócrates como o farol no nevoeiro da ignorância. Ele ilumina o caminho, assim revela os perigos. Em uma era de desinformação, esse farol é mais necessário do que nunca, mas também mais ameaçado. Você já sentiu o peso da dúvida socrática em sua vida cotidiana? Se esse mergulho no julgamento de Sócrates te provocou a pensar sobre justiça, verdade e liberdade em nossa era digital, então você vai gostar dos próximos vídeos do reticências.online. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão, comente suas ideias sobre Sócrates e a atualidade e compartilhe este vídeo com quem também questiona o mundo. Vamos continuar juntos pensando sem limites. Até a próxima!